Estou recebendo essa pergunta praticamente todos os dias e eu vou responder se ainda dá tempo de estudar para o concurso do Banco do Brasil. Vou responder outras perguntas. Se dá tempo, quantas horas deve estudar? Uma estratégia inteligente para você estudar com melhor eficiência. Uma estratégia para quem trabalha e no final eu vou dar uma dica bônus. Bom, lembrando que eu fiz alguns vídeos, então se você quiser saber sobre a melhor apostila para o Banco do Brasil, deve estar pipocando aqui, deve estar aqui, se não está aqui, está aqui, eu nunca sei para que lado vai. Também temos outros vídeos que eu vou falando aqui ao longo, porque eles vão complementar aqui o que eu estou falando. Mas vamos lá direto para a pergunta, dá tempo? Sim, dá tempo, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro de 2023, hoje você tem 109 dias, mais ou menos 15 semanas e meia para estudar. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma estratégia inteligente para melhorar sua chance de ser aprovado, trabalhando ou não trabalhando. Então a primeira resposta, tem concursos aí, alguns concursos da área bancária, até alguns do Banco do Brasil, que foram muito menos, foram 2 meses, foram 8 semanas. Então você está tendo 15 semanas, você está tendo um tempo muito razoável para conseguir ser aprovado. E essa é a minha opinião sincera mesmo. Dá tempo, não é motivacional, não é para te vender sei lá eu o que, até porque eu não estou vendendo nada, é para te dizer, dá tempo, ok? Uma vez entendemos isso que dá tempo, quantas horas você deve estudar? E aqui eu quero que você fique um pouco mais... Isso aqui eu vou estar falando para quem não está trabalhando. Quem está trabalhando, a gente vai conversar aqui, porque é outra estratégia. Bom, você primeiro deve estudar o máximo, mas pelo menos, no mínimo, 25 a 30 horas semanais líquidas. Então, toda semana você estuda, sei lá, 4, 5 horas por dia, compensa no final de semana. O ideal, assim, se você estiver num mundo maravilhoso, é estudar 40 horas semanais até o edital. Não é todo mundo que consegue isso. Mas de 25 a 30 horas líquidas, eu recomendo. E o que é hora líquida? Não vale os intervalos, é hora sentada, vendo, estudando ativamente, assistindo às aulas, lendo a apostila, fazendo os exercícios, questões, é horas sentadas. Não estou dizendo que você vai pegar um cronômetro enlouquecidamente, não, mas tenha mais ou menos essa noção. Então dá tempo, se você não está trabalhando essa sua estratégia, estude o máximo entre 25 a 40 horas semanais, no mínimo. Estudar o máximo que der, se conseguir 60 horas semanais, melhor. Só que quem trabalha não tem esse tempo todo. Então, qual é a estratégia para quem trabalha? Primeiro, aceite que você não vai ver todo edital. Eu fiz um vídeo que deve estar pipocando aí, que é sobre o que mais cai nos concursos bancários da SES Gran Rio. E é 30% do edital. Então, eu quero que você domine muito bem esses 30% do edital. O tempo que sobrar depois que você dominar muito bem esse 30% do edital, aí você vai adicionando outras situações. Então, foco no que mais cai, no que tem mais peso. Então você vai ver ali, eu tenho cronograma também. Só me pedir aí, tô deixando aí a playlist, que é um cronograma de estudo para você ver o que tem mais peso na prova. Então você vai focar naquilo que tem mais peso, nas disciplinas que tem mais peso e nas disciplinas que mais caem. Então, e o resto aqui, você vai ter que estudar um pouco de tudo só para não zerar algumas disciplinas. Então, você que tem pouco tempo, não aceita, você não vai conseguir ver todo o edital, então você tem que ter muita estratégia. Outra coisa que eu aconselho, se você conseguir ir dormir mais cedo e acordar mais cedo antes do trabalho, a maioria das pessoas tende a render melhor. Então, para você não chegar cansado e estudar, vá dormir um pouquinho mais cedo, acorde mais cedo e tente estudar um pouquinho antes, pelo menos um pouco antes de ir para o trabalho, de repente um pouquinho mais no final do expediente. Essa é uma estratégia para quem trabalha. E uma estratégia inteligente para todo mundo é o seguinte: comece, isso eu já falei, pelos assuntos mais cobrados e depois vá para os outros assuntos. Eu tenho um vídeo, já falei os mais cobrados. Descubra o tempo ideal de cada disciplina. Eu tenho uma planilha gratuita que te ajuda nisso, um vídeo já explicando isso. Você tem que ter uma ideia de técnicas de estudo e memorização, o que é uma técnica Feynman, o que é um método da história,
o que é uma técnica Pomodoro, que te ajuda a te concentrar um pouco melhor. Tenha uma ideia geral e principalmente o que é o estudo ativo. E se você não sabe o que eu estou falando, peça nos comentários que eu te mando gratuitamente essas técnicas. Ter disciplina e consistência, isso é óbvio, né? Você vai desanimar, vai achar que não está aprendendo, vai achar, aceite, isso vai acontecer, mas mantenha, não deixe que isso entre na sua cabeça. Aceite que você vai desanimar, mas não desanime, apenas aceite isso e mantenha, continue ali com a sua consistência. Tenha um bom material, já falei que eu tenho um vídeo sobre as melhores apostilas. Você que é iniciante, comece pelos assuntos mais cobrados, e você que é avançado, a minha dica é o seguinte: a maioria das pessoas que são avançadas, que já viram o edital, mais uma vez, o maior erro agora é ficar estudando aquilo que já sabe. Não fique lendo e relendo a apostila, lendo e relendo o material, isso aí é perda de tempo. Faça muitas questões e a partir das questões e das revisões você volta na teoria. É a melhor estratégia para quem já é avançado. E eu prometi uma dica bônus, então vai lá, minha dica bônus. Não esqueça da redação. Muita gente focaliza muito na prova objetiva e esquece de treinar a redação. Você precisa treinar a redação para essa prova, e o ideal você precisa de alguém, nem que seja um amigo, que corrija a sua redação para te dar um norte, porque a gente tem vícios que só outras pessoas conseguem ver. Faça muitas questões dessa banca, trate de elementos motivacionais, traga para sua memória, que tá trava, né? Traga para sua memória elementos motivacionais, pense no contra-cheque, pense que a média do salário de gerente de agência é 25 mil, quem sabe daqui a um tempo você não tá ganhando 25 mil, 20 a 25 mil, pelo menos é o que as pesquisas indicam aí. Focalize nisso, focalize nos benefícios e traga essa motivação. Descanse com inteligência, às vezes as pessoas ou descansam demais ou descansam de menos. Tente descansar com inteligência e cuide da ansiedade, principalmente na prova. Já vá trabalhando estratégias para lidar com a ansiedade. Tem técnicas de atenção plena, né? Mindfulness, tem medicamentos, tem relaxamentos, tem muita técnica para lidar, tem terapia, muitas maneiras de lidar com a ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa, já vá trabalhando elementos aí para sua ansiedade. Essas são as dicas de hoje. Sim, dá tempo. Se você não trabalha, tenta aí pelo menos 30 a 40 horas semanais, no mínimo 25 horas semanais. Tenha uma estratégia inteligente com foco naquilo que tem maior tendência de cair, muito foco nisso. Se você trabalha, aceite que não vai dar para ver tudo, mas veja aquilo que tradicionalmente mais cai e fique de olho aí, tente equilibrar a sua vida como um todo para conseguir ser aprovado e voltar aqui comemorar. No último concurso do Banco do Brasil, muita gente voltou aqui me agradecendo que minhas dicas ajudaram eles a passar. Eu quero que essa pessoa seja você. Volte aqui e vamos juntos celebrar a sua aprovação. Desejo todo sucesso do mundo para você e abração.